paz do Senhor, irmãos. Amém. Bom estarmos aqui mais uma vez no culto de crescimento. E nós vamos continuar com o nosso estudo. E já estamos pensando no próximo estudo, né? Estava pensando sobre o que ministrar, que já estamos no final dessa história. E aí me veio uma ideia que estamos em oração por isso, porque a gente precisa aprender a pregar o evangelho da salvação, ok? E a gente pergunta, vou pregar o quê quando estiver falando com alguém? Os evangelhos. Então, estamos pensando em montar um estudo onde iremos arrumar toda a mensagem dos 4 evangelhos por ordem cronológica. E juntar a história que tem que tem nos outros, a gente juntar numa história só e a gente escrever a história dos evangelhos. E aí você vai ficar com muita facilidade para pregar a palavra do Senhor às pessoas. Amém? Então, me ajude em oração para a gente receber a confirmação do Espírito Santo, se é sobre isso mesmo que estaremos ministrando. O slide 139... Nós temos aqui, nesse slide, falando sobre a fraqueza do Reino do Norte. E nós vamos ver, nesse final de estudo, vários reinados que aconteceram e são os últimos reis do Reino Norte, os últimos reis de Israel. E estamos perto do final dessa história do Reino do Norte. Uma história de apostasia, de rebeldia, de pecado. E agora, como é que essa história se encerra? Depois de tanto cair, depois de tanta manifestação da misericórdia de Deus, da graça de Deus, de dar uma nova chance a esse povo, como é que se encerra? Porque essa história é diferente de outras histórias que continuaram sendo escritas. Essa história teve um fim. E nós vamos estar estudando sobre isso. Apesar do Reino do Norte ter alcançado seu apogeu político, seu apogeu material, muitos fatores contribuíram para a derrota desse reino. Primeiro, um rei que fosse forte, fosse fiel ao Senhor. E segundo, os seus inimigos que investiam sempre contra o Reino do Norte, o reino de Israel. No reinado de Zacarias, que é o primeiro rei da nossa lista, Zacarias reinou só por 6 meses. Isso, comparando com o reinado anterior, que foram de 52 anos, isso é irrisório, 6 meses. E mesmo assim, o texto bíblico, nós estamos em 2 Reis, capítulo 15, versículos 8, a partir do 8. Mesmo assim, o texto bíblico vai nos dizer que ele praticou o mal. Durante 6 meses, o rei não conseguiu fazer nada bom diante dos olhos do Senhor. E conseguiu fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Muito pior. Ele motivou Israel a pecar. Induziu Israel à adoração a ídolos. Então, em tão pouco tempo, esse rei foi capaz de desagradar a Deus. O pecado é um risco muito sério, irmãos, para a nossa vida. E é mais errado ainda quando a gente induz alguém a pecar, quando a gente encoraja alguém a pecar, quando a gente encoraja alguém a desobedecer a Deus. Nós somos responsáveis por influenciar os outros. Aí você diz, eu não. Eu estou fora. Não está fora, não, irmãos. Você faz parte da Igreja de Cristo Jesus e você tem o dever de levar a luz de Cristo às pessoas. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos
influencia outras pessoas e nós temos responsabilidade com isso. Zacarias, esse rei, ele foi advertido pelo profeta Amós. Abra a tua Bíblia em Amós. Vamos ler o texto de Amós? E Amós vai falar da morte de Zacarias, por causa de seu pecado. Amós, capítulo 7. Amós são aqueles profetas menorzinhos que ficam antes de Mateus. Se você começar de Mateus para trás, você vai chegar mais rápido em Amós. Amós, capítulo 7. Quando achar, diga assim, achei. Quem não achou, diga assim, espera. Estou esperando. Calma. Amós. Amém. Vamos ler Amós, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. O prumo é um instrumento de obra que eu acho que a maioria dos homens conhecem. E algumas mulheres também. Qual o homem aqui não conhece um prumo? Está com vergonha. Vou chamar você para a próxima empreitada de obra e vou te apresentar um prumo. O prumo é importante para assegurar o alinhamento de uma parede. Imagina a parede de um edifício igual o meu, de 17 andares. Se começar a parede tortinha, quando chegar lá no 17º, vai cair o edifício. O prumo é importante para colocar a parede, para colocar a construção no lugar certo, senão vai ruir. O que Deus está dizendo aqui? Que está medindo, que está avaliando a maneira correta de Israel na sua presença. E o Senhor faz a mesma coisa conosco ainda. Ele coloca um prumo, medindo como é que você está crescendo na minha presença. Porque se a gente insistir, a gente sai do primeiro andar, a gente vai para o segundo, está vendo que a parede está torta. A gente empurra um pouquinho para dentro e continua fazendo até desabar. A mesma coisa Deus fala para a gente hoje. Eu estou com um prumo, porque Deus não tira seus instrumentos de medida da mão. E Ele está permanentemente com um prumo medindo a igreja do Senhor. Israel ali estava no lugar da igreja do Senhor. E o Senhor estava medindo a retidão daquele povo. Zacarias foi medido e foi achado fora do prumo. Por isso, ele ruiu. Pergunta para quem está do teu lado assim, se colocar um prumo, como é que vai estar a tua parede? Se você tiver certeza, diga assim, está alinhada. Eita! Se não tiver certeza, faz que não ouviu. Deixa passar batido. Mas nós precisamos ter certeza, irmãos. Sabe por quê? Quem está com a parede no prumo tem a certeza da salvação. Então, se você tem certeza da sua salvação, se alguém perguntar como é que está a sua vida, você diz assim, alinhada com Deus. Aleluia! Nós precisamos ter a certeza da salvação. O próximo rei, sempre que eu voltar no rei, se você quiser botar o slide anterior, ou nem tirou dele, né? Estou de costas, não estou vendo. O próximo rei, Salum. Salum, ele assassinou o rei Zacarias e se tornou o novo rei. Então, o assassino também foi assassinado, porque ele também morreu assassinado. E ele reinou apenas por 1 mês. O segundo reinado mais curto da história de Israel. O primeiro foi Zinri, não sei se você lembra, 7 dias. Reinou só 7 dias e
morreu. E agora vem Salum, matou um rei para se tornar rei e foi morto porque matou o rei para se tornar rei. Entendeu, né? E o reinado seguinte, Menahem, que ele surgiu agora para assumir o lugar de Salum, em meio a um debate, em meio a uma, como é que eu vou falar, uma convulsão do Estado. A nação totalmente perdida. Homens ambiciosos querendo usurpar o poder, a posição. Era uma época difícil e precisava de homens com boa liderança. E aquele homem se levanta ali e se depara com o maior inimigo de Israel, o exército assírio. O exército assírio, que estava lá no norte, deixa eu ver se tem aqui, coloca o slide 140, por favor. Essa aqui é a Síria, que está no meio dessa faixa vermelha. Eu não sei se você gosta de geografia, mas devia gostar, porque é legal. Esse aqui é o Crescente Fértil. É onde tem o rio Tigre, o rio Eufrates. É onde possivelmente se iniciou a humanidade. Então, aqui no Crescente Fértil, a Síria ficava só naquela região em branco ali no centro, e ela começou a crescer e a ficar de olho em Israel. Esse pedacinho de terra que estava aqui nesse cantinho. E ela expandiu o seu reino, chegando até o Egito. Então, ela vem. Aqui, irmão, a Arábia para ali, para aquele lado de lá, vai descer a parte do Oriente mais distante. Depois temos a África aqui desse lado. E ela vem tomando tudo. O exército poderoso vem tomando tudo. Nos dias de hoje, o próximo slide, nós estaríamos aqui falando de toda essa região aqui, ó, o Golfo Pérsico, Kuwait, Iraque, parte do Irã, Síria, Líbano, Israel, Jordânia, Egito, parte da Turquia. Esse era o poderoso exército assírio. Era a expansão que a Síria estava fazendo. Pode deixar no slide anterior. E o exército desce, vem do norte e vem em direção ao Egito, tomando conta de tudo, e se depara com Israel. E começa a tomar algumas terras de Israel. E cobra tributo a esse rei Menahem. Segundo Berk, que é um dos estudiosos, diz que os 1.000 talentos que eles cobraram daria em torno de 2 milhões de dólares hoje. Então, ele impôs uma taxa muito alta para Israel pagar. E o que é que esse rei fez? Foi lá nos mais ricos e disse assim, ó, eu preciso de 2 milhões, então faz o seguinte, você vai me dar 2.000, você vai me dar 2.000, e taxou os mais ricos para que eles pudessem juntar esse dinheiro e pagar à Síria esse tributo. Você veja que essa começa a ser a primeira invasão da Assíria. Gente, eu estou falando de Assíria. Ó, olha aqui, Assíria. Bota o outro slide. Não estou falando da Síria, que hoje a gente conhece, ok? Volta o slide. Eu estou falando da Assíria. Então, a Assíria faz 3 invasões a Israel. E essa é a primeira invasão que ela faz. E torna Israel um estado vassalo. Então, veja só. Uma nação chamada pelo nome de Deus. Uma nação poderosa, que saiu do Egito e conquistou terras. Tomou posse de toda a região que Deus disse que daria a eles.
Não havia exército que poderia ficar de pé diante de Israel. Mas agora, por causa de seu pecado, por causa da sua apostasia, por causa do seu afastamento do Senhor, ele está à mercê de nações que não respeitam ao Senhor, que não adoram ao Senhor, que não respeitam outros povos, que querem crescer e dominar o mundo. E tinha ali uma nação com todo esse poder, um poder mundial. E agora a Síria começa a prestar atenção em Israel. Por quê? Para ela, a Síria, poder chegar no Egito e descer para a África, com seu comércio, com as suas conquistas, o caminho estava aqui, ó. Ele precisava passar por Israel. Não se chega nessas áreas por terra que não seja por Israel. E agora a Síria começa a prestar atenção e diz assim: foi muito fácil eu cobrar um tributo desse valor e eles, sem nem questionarem, eles pagarem. Foi muito fácil. E o rei, ao invés de reagir, o rei, pior ainda, ao invés de chamar o povo, vamos clamar a Deus, porque eles tinham na história o cuidado de Deus, porque toda vez que clamavam, Deus movia o céu e movia a sua misericórdia e salvava aquele povo. Mas ao invés disso, esse rei desestimulou o povo à devoção a Deus. Esse rei tinha exemplos maus que o povo passou a seguir. E nós, como líderes, temos que ter cuidado na hora de desestimular os irmãos na sua fé. Precisamos incentivar a fé. Incentivar a fé das nossas crianças, incentivar a fé dos nossos jovens, incentivar a fé daqueles irmãos novos na fé, na caminhada. Por quê? Porque eles precisam olhar uma liderança que prepara toda uma estrutura para que eles possam caminhar e se aproximar do Senhor. E esse rei fez exatamente o contrário. Não dava estrutura, não organizava e, pelo contrário, dizia assim: para quê? Para quê? A gente paga e a gente fica tranquilo. Bem, depois desse rei, chegou Pacaías, e nós estamos já no ano 740 a.C., já chegando na nossa era. O trono foi ocupado por Pecaías, filho de Menahem, esse que estava no trono, que reinou só por poucos anos, e começou a enfrentar os grupos internos, que não gostaram desse negócio de ficar pagando tributo, principalmente os ricos. Vem cá, toda vez que ele pedir, a gente vai ter que pagar esse dinheiro todo. E eles começaram a se revoltar e começaram a preparar uma conspiração contra o rei. E aí chamaram o capitão do exército, que era Peca, e disseram assim: Peca, nós vamos tomar o trono e você será o nosso rei. E Peca se tornou rei em Israel. Você vê a troca de reis pela ambição, por vantagem própria, porque queriam estar bem. E aí Peca foi que assassinou o rei Pecaías, se tornou rei de Israel. Você vê, irmãos, como chegou a moralidade desse povo? Um matava o outro para tomar o lugar do outro. Um conspirava contra o outro. Por quê? Porque não estavam com os olhos voltados para o Senhor. E quando chega nesse período, do ano 730 a.C., você sabe que vai diminuindo, né, para chegar até Cristo, acontece a segunda invasão à Síria. A Assíria volta lá, continua descendo, e de tempos em tempos ia até Israel,
tomavam os despojos, matavam as pessoas, cobravam os impostos e saía levando escravos para servirem a ele. Samaria, que era a capital de Israel, foi totalmente destruída. Muitas pessoas foram levadas a cativeiro. E quando você lê as histórias do servo na casa de alguém, é porque essas pessoas, quando entravam outro grupo, essas pessoas eram levadas cativas para servirem no cativeiro. E agora a nação está à beira de um grande desastre. Aquele rei que pagou para não ser importunado se deu mal, porque o rei da Assíria voltou para continuar cobrando. Sabe, irmãos? Às vezes a gente é induzido a pagar alguma coisa para não ser incomodado. Ou então a gente faz alguma coisa para... Ai, agora acabou, vou ficar livre. Satanás não deixa ninguém assim solto. Se você pagou uma vez, pode esperar que venha a segunda. Se você deu um trocadinho para alguém para conseguir um benefício qualquer, pode aguardar que vai chegar o momento de cobrar de novo. Não tem como. Agora, quando a gente anda em santidade, em retidão diante do Senhor, o que precisa acontecer, vai acontecer, porque é Deus quem vai abrir a porta. E se Deus fechar a porta, irmão, falei isso para uma pessoa a semana passada. Eu falei, eu não tenho problema com o não de Deus. Se Deus fecha a porta, eu tenho que glorificar o Senhor. Sabe por quê? Ele sabe o que estaria atrás daquela porta. E ele disse, ops, não vou deixar minha filha passar por aqui, não. Eu vou guardar, eu vou proteger, eu vou segurar. Então, quando Deus fechar a porta para você, dá glória a Deus. Ele sabe do que está te livrando. Você só precisa confiar. Mas também, se ele abrir a porta, irmão, porta aberta é para entrar. Tem gente que fica, ai, abriu a porta, será que vou, será que não vou? Aí passa o tempo, a porta fecha. Deus, quando abre a porta, você tem que entrar e tomar posse do que está lá para você. Aleluia, glória a Deus. Bem, por causa de todos esses acontecimentos, surge mais uma conspiração e Oséias assume o trono, era o general de Peca, e ele assume o trono não para ser rei, mas para instituir que Israel realmente seria um vassalo da Assíria. A nação de reis se tornou uma nação de servos. Eu quero mostrar para vocês o slide 142, que nós vamos ver aqui. Sempre que a gente fala de cativeiro, a gente pode pensar que é tudo a mesma coisa, mas não é. O primeiro cativeiro, esse você sabe muito bem, foi o cativeiro egípcio, lá de Gênesis, lá no início, quando Jacó desceu para o Egito com sua família e se acomodou no Egito e não retornou, e aí passou a ser cativo, e ficaram 400 anos. Aqui tem 430 anos escrito, porque 30 anos eles ficaram no Egito, e ainda não eram escravos. Até que, quando pensaram que poderiam ser alguma coisa, o Egito os escravizou. Esse foi o primeiro cativeiro de Israel. Depois vem o cativeiro assírio, que nós estamos falando agora. E olha só, o cativeiro assírio foi do ano 722 a.C. ad infinitum. É uma expressão... esqueci agora, latina, não é latina que vem, latim. Não teve fim esse cativeiro. As 10 tribos de Israel foram deportadas e nunca mais retornaram. Uma história de grandeza, uma história de transformação, uma história de poder, uma história
que transformou aquela nação numa época, na nação mais próspera do mundo. O rei mais sábio que existiu na face da terra era Salomão, rei de Israel. O reinado mais rico na ocasião era Israel. E agora eles são deportados e nunca mais retornaram. Diga assim para o seu irmão, pergunta para ele, e hoje já voltaram? Espera para ver se ele te responde. Respondeu não? Então, irmão, responde para ele assim, não. Olha o resultado de nossas ações, da ação daquele povo. Eles nunca mais retornaram. Eles foram espalhados por toda a Síria, levados para várias regiões do império. Volta naquele mapa da Síria para mim, por favor. Presta atenção, ligado. Eles foram espalhados por toda essa região. Pegava um bocado de gente e levava para um lado. Pegava outro bocado, levava para outro canto. E aí pegaram estrangeiros e levaram para Israel. Qual era o intento? Destruir a identidade do povo. Aquele povo não saberia mais quem ele era. Não saberia mais a sua raiz. Foi daí que surgiram os samaritanos, que era a mistura do povo judeu com outras raças. Sabe o que o diabo fez? E faz até hoje, que é destruir a nossa identidade. Você é crente? Eu vou na igreja, entendeu? Porque, você sabe, né? A gente precisa ter fé em alguma coisa. Você não sabe quem você é? Você é crente? Sou sim, graças a Deus, crente em Cristo Jesus, porque Ele veio me buscar, Ele me transformou e um dia vai me levar para morar com Ele. Hoje em dia você pode até falar, eu sou levantariano, e aí, quer conhecer minha igreja? Irmão, você precisa saber quem você é. O diabo tenta destruir nossa identidade. Na hora que a gente não sabe mais quem é, as coisas deixam de ter sentido. E aí Oséias, aquele último rei de Israel, tentou buscar uma aliança com o Egito para sair daquela opressão, e o que foi muito pior, porque provocou a Síria. E a Síria entrou de novo em Israel e fez uma grande destruição, destruiu Samaria, a sua capital, por completo. E praticou novamente essa tática que foi usada em outros momentos da história. Na história mais próxima, você vai ver isso acontecendo na época do Holocausto, que espalhou-se os judeus por todas as nações e trouxeram estrangeiros para dentro de Israel. E qual a consequência disso? Israel deixou de existir. Israel, o Reino Norte. Politicamente, religiosamente, culturalmente, deixou de ser a nação do Senhor e passou a ser uma mistura de muitos povos. Aqueles que ficaram misturaram os ritos estrangeiros com os judaicos, as práticas estrangeiras com os judaicas. A tradição judaica vai dizer para a gente que isso foi por causa do afastamento de Israel, a adoração a Yahvé. E Yahvé libera esse castigo sobre eles. Nós vamos parar por aqui, porque nem dá tempo, mas eu quero ler para você que o nosso Deus é um Deus tão bom, dá glória a Deus, irmão, porque é bom mesmo. É um Deus tão bom, tão bom, tão bom, que Ele diz assim: ah, Israel, um dia eu vou te trazer de volta.
Abra a tua Bíblia em Ezequiel 37. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Você pode acompanhar, se quiser, pela tela, para ficar mais fácil. Porque dá-nos um entendimento mais fácil. Ezequiel 37, a partir do versículo 15. Diz assim Ezequiel: recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e grave nele estas palavras. E isto representa Judá e suas tribos aliadas. Depois, pegue outro pedaço de madeira e grave nele estas palavras. Isso representa Efraim e as tribos do norte de Israel. Agora segure-os juntos em sua mão, como se fossem um só pedaço de madeira. Quando seus compatriotas lhe perguntarem o que significa, diga-lhes: assim diz o Senhor soberano. Pegarei Efraim e as tribos do norte, suas irmãs, e as juntarei a Judá, reino do sul. Farei delas um só pedaço de madeira em minha mão. Em seguida, segure diante do povo os pedaços de madeira que você gravou, para que todos os vejam, e transmita essa mensagem do Senhor soberano. Reunirei meu povo de Israel dentre as nações onde foram espalhadas, e os trarei de volta para a sua terra. Eu os reunirei em uma só nação nos montes de Israel. O único rei os governará, e não serão mais divididos em duas nações, nem em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com ídolos, nem com imagens detestáveis, nem com qualquer de suas rebeliões, pois eu os salvarei de sua apostasia pecaminosa. Sim, eu os purificarei, então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi será o seu rei. Ele está falando da descendência de Davi. Quem é o descendente de Davi? E eles terão um só pastor. Seguirão meus estatutos e terão cuidado de guardar meus decretos. Viverão na terra que dei a meu servo Jacó, a terra onde seus antepassados viveram. Eles, seus filhos e seus netos viverão ali para sempre, de geração em geração, e meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, uma aliança permanente. Eu lhes darei sua terra e os multiplicarei, e estabelecerei meu templo no meio deles para sempre. Sim, eu habitarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E quando meu templo estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia, esse tempo está chegando, porque o príncipe de Israel está prestes a voltar e a implantar o seu reino nessa terra. Aleluia, glória a Jesus. Essa visão, irmão, de Ezequiel 37, ela vai ilustrar o que está escrito em Ezequiel 36. O que está escrito em Ezequiel 36? Olha na sua Bíblia. Quem acha? E o que tem? Qual é a história? O vale de ossos secos. Não é isso que está na sua Bíblia? A restauração de Israel falando do vale de ossos secos. Historicamente, aqui os ossos secos representam os judeus no cativeiro, que foram dispersos e mortos. E Ezequiel, quando pregava aos exilados, aqueles exilados se comportavam como mortos, por isso ele viu o vale de ossos secos. Eles não respondiam à mensagem que Ezequiel pregava.
E Ezequiel, agora no capítulo 36, ele agora está pregando aos ossos, e aqueles ossos agora ouviam. Então ele estava vendo um futuro onde Deus ia mudar a história do povo exilado, e eles iriam responder à mensagem de salvação do Senhor. E aí a vida voltaria a Israel. A vida voltaria aos ossos secos. E Israel se levantaria como uma nação novamente. Eu vou mudar o verbo. E Israel se levantará como uma nação novamente, agora debaixo do domínio do Senhor Jesus Cristo. E quando ele fala aqui das duas varas, ele está falando da reunião dos dois reinos. Reino Norte e Reino do Sul, que agora não seriam mais dois reinos. Eles estariam unidos para uma só nação. Quando a gente chega no Monte das Oliveiras, lá em Israel, e a gente olha para Jerusalém, a Jerusalém antiga, a Jerusalém dessa época bíblica, entre o Monte das Oliveiras, o alto do Monte das Oliveiras, até a Jerusalém, a gente vê o cemitério de judeus ali. E a gente vê os mortos, vê as sepulturas. A gente vê um lugar grande, muito grande, onde existem inúmeras pessoas sepultadas. Agora imagina, irmãos, na visão do profeta, quando o Senhor fala e a vida entra nesses mortos e eles se levantam, eles recebem a vida. E não vai mais haver morte entre o lugar onde Jesus vai pisar, que é o Monte das Oliveiras, está escrito na palavra de Deus. Não vai haver mais morte, porque um judeu não andaria no meio de mortos. Mas, pelo contrário, a palavra diz que abrirá uma fenda. Afastará a terra, e o Senhor passará do Monte das Oliveiras até Jerusalém, que fica bem em frente, irmãos, o portão dourado. Tinha que trazer essa imagem para você. O portão dourado, onde a palavra de Deus diz que o Rei dos Reis entrará para governar. Aleluia! O rei está voltando. E essa profecia está se cumprindo agora. A profecia de muitos anos atrás. Irmãos, vamos aprender com os erros de Israel. Vamos entender a fraqueza desse povo, por se distanciar sempre do Senhor. E por causa disso, as tribos de Israel hoje são conhecidas como as 10 tribos perdidas. Em alguns lugares no mundo, tipo Etiópia, Egito, existem grupos de judeus que dizem que são de uma das tribos, descendentes de uma das tribos. Nada é confirmado. Mas tanto no cristianismo quanto no judaísmo, existe a esperança da reunião de todas as tribos de Israel novamente, debaixo do poderio de um único rei. Amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé e nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Se você já puder fechar os seus olhos e você puder contemplar a nação santa, a cidade santa que nos aguarda. Hoje, já com tantos problemas, tanta destruição, já em guerra, os inimigos de novo se levantam contra Israel, e o Líbano ataca, a Síria ataca, o Irã ataca, o Iêmen ataca, todos atacando aquela cidade, aquele país tão pequeno, mas porque tantos querem? Porque ali o Senhor colocou os seus pés. Ali o Filho de Deus se posicionou, porque Deus escolheu aquele povo para ser o povo chamado pelo seu nome. Oh, Pai querido, nós agora olhamos, ó Deus, conseguimos entender muita coisa que a sua palavra diria que iria acontecer.
E hoje nós estamos vendo exércitos se levantando contra a sua nação. Mas, Pai, a tua palavra diz que devemos orar por Israel. Bem-aventurados, felizes são aqueles que oram pela paz em Jerusalém. Em nome de Jesus, nós agora como igreja, nos apresentamos diante do Senhor para interceder ao Senhor pela paz em Jerusalém. Que haja paz dentro de seus muros. Que esse povo, ó Deus, que tem o nome do Senhor escrito em sua bandeira, que eles não sejam, ó Deus, levados ao limite de suas forças. Mas nós sabemos que o dia que isso acontecer, o Senhor Jesus voltará em favor desse povo. E, ó Deus, nós, igreja do Senhor, estaremos juntos com Ele, porque já seremos arrebatados. Ah, Senhor, eu só posso dizer a Ti, ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja te espera, a tua igreja anseia pela sua volta, a tua igreja anseia para estar debaixo do domínio soberano do Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor tem nos orientado, tem nos esclarecido, que possamos estar firmes na sua palavra, entendendo, Senhor, o propósito de cada um de nós, que não venhamos a apostatar da fé, a nos distanciar do Senhor, que nada, nenhuma vantagem pessoal possa nos afastar da sua presença. Não há nada melhor do que estar diante do Senhor, descansando em seus braços. Por isso nós agradecemos a Ti. Pai, também queremos despedir o Teu povo, para que eles possam retornar aos seus lares em paz, debaixo da segurança das potentes mãos do Senhor. Que eles possam ter uma noite de repouso, revigorando o seu físico. Tenha uma semana feliz e abençoada. Que a sua alma esteja ansiosa, porque domingo de manhã estaremos sentando à mesa do Senhor, na Santa Ceia do Senhor. E nós ansiamos por esse momento, Pai. Que estejamos prontos, lavados, remidos pelo Teu sangue, para não sermos repreendidos nesse momento. Nós agradecemos por esse povo abençoado e feliz da Igreja Levantai. Que o Senhor mantenha em nós a alegria da salvação. E por tudo agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode colocar a sua mão em posição de receber.